meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Com muita alegria, cumprimento a todos vocês através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, unja-nos com Teu Santo Espírito, capacitando-nos à devida compreensão da mensagem que Tu inspirastes os Teus servos, os profetas, a escreverem na Bíblia Sagrada, para que não só compreendamos, mas tenhamos a Tua bênção para também praticar e ensinar, conforme Tu tens nos orientado através da Tua palavra. É o que te suplicamos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje já estamos na lição 8, Satanás, um inimigo derrotado. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Tem muita coisa embutida dentro desse contexto, que no desenrolar dos temas dessa semana, estaremos trabalhando com tudo o que está aqui nesse tema central. De cara, quando apresentamos o testemunho de Jesus, e aqui um dos trunfos usados para garantir a vitória de Cristo, Apocalipse 19, 10, a última parte do verso, confirma o que é o testemunho de Jesus. É o espírito de profecia. Então, algo dos atributos da divindade foi usado, evidentemente, como trunfo dessa vitória antecipada que houve, aqui revelada então no Apocalipse 12. É uma vitória antecipada e de certa forma parcial, porque Satanás saiu vivo dessa batalha. E nós sabemos que a batalha que ele não vai sair vivo é a que terá no desfecho final, revelada no Apocalipse capítulo 20. Ali ele, com seus anjos e todas as pessoas que conviveram e preferiram ficar do lado das trevas, serão exterminadas para sempre. Acontecerá a morte no seu verdadeiro sentido absoluto, morte eterna. É o que para Deus é tudo absoluto. Vida é eterna e morte também. O que conhecemos dessas mortes que a gente vê por aí é sono da morte. E nesse caso ainda ressuscita. Mas uns ressuscitarão para a vida eterna, para receber a vida no seu verdadeiro sentido, voltar a fazer parte da raça pura. Mas aqueles que preferiram continuar como membros de raça caída, fizeram questão de continuar, quando ressuscitar, vai ser para vergonha e desprezo eterno e extermínio. E durante a semana estaremos desenrolando com todos os temas. E quando olhamos aqui para os seres que queriam inclusive morrer no lugar de Cristo, para evitar dele passar pelo que ele passou no Calvário, é onde explica esse conteúdo de não amaram as suas vidas até a morte. Pessoas, seres de luz, de raça pura, que lutaram ao lado de Cristo nessa batalha, que foi real, que aconteceu, e nós estaremos estudando no desenrolar da semana, e nós estaremos estudando no desenrolar da semana. Esses indivíduos quiseram morrer no lugar de Cristo, mas eles não têm vida em si mesmos. Só Cristo tem vida em si mesmo. As criaturas não têm. Por isso, o Filho de Deus pagaria o preço do pecado, morrendo a morte eterna, como temos em Apocalipse capítulo 1, verso 5. Ele, o primogênito dos mortos. E já comentamos várias vezes sobre isso em estudos anteriores que tivemos. Jesus suou sangue lá no Getsemane porque sabia que tipo de morte que ele sofreria. E quem padece essa morte, e quem passa por essa morte,
jamais ressuscitaria se não tivesse vida em si mesmo. E ele só manteve vida em si mesmo, como homem aqui na terra, de dores que foi, porque ele nunca pecou. Esta foi a garantia dele resgatar o trono que ele deixou no céu um dia, para passar a missão que passou aqui na terra durante 33 anos e meio. O fato dele não ter pecado garantiu o resgate do trono dele mesmo, e nos estendendo essa vitória também após a sua vitória. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A nossa luta é certa, mas a nossa vitória também é certa, porque ele já ganhou por nós. A mulher e o dragão, segundo tema. Analisando Apocalipse capítulo 12, verso de 1 a 5, temos o seguinte: vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. E ela estava grávida, ansiava para dar à luz. E vi um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas sobre as suas cabeças. E o seu rabo lançou após si e jogou 1/3 das estrelas do céu no chão. E quando o dragão viu que fora lançado no chão, perseguiu a mulher que haveria de dar à luz a um filho, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Mas o seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono, onde há de reger todas as nações com vara de ferro. Muito bem, vamos passar agora um por um, no passo a passo, analisando o contexto que acabamos de ouvir. Quando fala de mulher na Bíblia, como estamos trabalhando aqui com uma simbologia, segundo Coríntios 11:2, dentre outros textos na Bíblia Sagrada, aplica-se mulher quando trata de igreja. E o Apocalipse trata de 2 mulheres, ou seja, de 2 formas religiosas. A mulher pura, que é a que estamos estudando nesse tema, Apocalipse 12, e fala também de uma mulher impura, uma meretriz, a qual está citada em Apocalipse capítulo 17, que posteriormente estaremos estudando também sobre esse tema. Mas voltando aqui então para a mulher, então já vimos que está se tratando de igreja. E aqui disse que essa mulher, essa igreja, então, estava vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Muito bem. A mulher, representando o povo de Deus de todas as épocas, quando olhamos para ela com a coroa de 12 estrelas na cabeça, lembramos que o povo de Deus no passado foram 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Quando olhamos para a época do Novo Testamento, Jesus chama 12 discípulos hebreus, porque estava dentro do período do povo hebreu, dentro do contexto profético. Só no ano 34 é que encerraria o período, então, para a nação judaica como nação continuar sendo o povo de Deus. Como estamos falando aqui, do ano 27, quando ele foi batizado, e do ano 31, quando ele foi morto, ele selecionou 12 apóstolos judeus, que levaram o evangelho a todas as raças que tinham naquela época. Mas teve um carinho especial pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, como percebemos na orientação de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que eles deveriam primeiro iniciar pela Judéia, Jerusalém, Samaria, aí depois até os confins da terra. Então, em pouco tempo, chegaria o ano 34, encerraria o tempo da nação judaica, que profeticamente Jesus sabia que eles iriam rejeitá-lo definitivamente como nação, e seriam rejeitados como nação, não como indivíduos. Eles continuariam sendo povo de Deus. Quando diz que ela estava com a lua debaixo dos pés, revestida de sol, muito simples. Ambos têm luz. Ambos refletem de alguma forma luz. A maior intensidade é a do sol, e a lua, uma luz menor, que é refletida inclusive pelo sol. Veja que a lua debaixo dos pés mostra que tudo que o Antigo Testamento
mostrava sobre cerimônias e rituais, na realidade apontava para a luz maior. Aquilo foram tipos de Cristo. Quando o corpo chegou, não precisava mais de ficar com sombras, porque o corpo verdadeiro chegou, que é o sol. Então, quando ele morreu no Calvário, o véu do santuário rasgou de cima e embaixo, mostrando que todas aquelas cerimônias rituais foram cumpridos na pessoa dele, na morte dele no Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu a morte eterna ali, rasgou o véu de cima e embaixo do santuário, como vimos em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. Inclusive foram lançados do sepulcro para fora corpos de santos que viveram no passado. Não sabemos quem, mas que quando Cristo ressuscitou, eles também ressuscitaram e entraram em Jerusalém e fizeram o evangelismo às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa luz menor mostra, então, claro, os rituais antigos que apontavam para Cristo, a igreja do Antigo Testamento. E o sol mostrando a igreja revestida com o Messias. Então, já com a obra do Messias vitoriosa no Calvário. E no verso 2, ao se comentar que ela estava grávida com dor de parto para dar à luz, estava ansiosa para dar à luz, nós podemos ver o tanto que Deus pelejou com Israel para que se preparasse para receber o Messias. Veja que lá na profecia de Daniel, no capítulo 9, do verso 20 ao 24, na oração que Daniel fez, o anjo orientando ele, disse claramente para ele que ele deveria, naquele período de 70 semanas proféticas, que equivaleriam a 490 anos, iniciando o ano 457 a.C. até no ano 34, era o período para o povo espiar os pecados, espiar a transgressão, dar fim aos pecados, receber e ungir o santo dos santos. Só que ele veio para que era seus e os seus não o quiseram. Por isso o evangelho foi estendido a todo o povo, tribo e língua. E essa igreja revestida do sol é uma igreja que recebe pessoas de toda parte do planeta, de tudo quanto é raça, para fazer parte de um só batismo, um só Senhor, um só povo, para que todos estejam trabalhando junto para trazer ovelhas para esse aprisco. Essa foi a orientação de Cristo. A mulher grávida, ansiando para dar à luz, é a rejeição de Israel, a irreverência de Israel, a falta de disciplina real e de consagração prática, a falta de humildade e de consagração na palavra que Israel teve e não pôde, por isso, reconhecer o Messias. O Messias veio e não foi reconhecido, muito pelo contrário, foi rejeitado e foi lançado do madeiro. E quantos governos vinham oprimindo o povo de Deus? Em todas as épocas da antiguidade. E aqui nós vemos o Messias que nasceu dentro do domínio do Império Romano, que massacrou muito o povo de Deus. Não só os judeus, mas também os cristãos, que dali para frente aconteceria. Então, realmente, a representação de uma mulher que daria luz ao Messias, podemos ver até na forma literal, quando Maria foi perseguida com José, quando Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, para tentar com isso exterminar com o Messias. Lá no Antigo Testamento, há 1500 anos antes de Cristo, o próprio diabo pensou que era o Messias que estava nascendo, também aconteceu a mesma coisa. Faraó mandou matar as crianças pequenininhas, os de sexo masculino, lançando-os dentro do rio Nilo. Tragédias escritas com sangue, tentando exterminar o Messias. Mas aqui, então, vimos a caracterização em todo sentido sobre essa dor de parto que a mulher vinha sentindo. Ansiosa para que logo o Messias nascesse, cumprisse com a sua missão e trouxesse a independência de fato real, não governamental, como os mal preparados judeus da época estavam, os estudiosos da época,
Os doutores da lei da época estavam preparados sim para receber um rei num cavalo branco para chegar e derrubar o Império Romano. E não foi nada disso que Jesus veio fazer. Muito diferente. O tipo de reinado que ele apresentou. Aí no verso 3, vimos a participação de um outro personagem, um dragão vermelho, cor de sangue, que tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas sobre as suas cabeças. Preste atenção nesses detalhes. Compare com a besta de Apocalipse 13:1, que é a besta que sobe do mar. Vocês verão que ela também tem 7 cabeças, 10 chifres, mas a diferença do dragão com a besta está nos diademas, porque os diademas do dragão estão nas cabeças, que são 7. E as da besta estão na ponta dos chifres, que são 10. Só essa a diferença. As 7 cabeças, Apocalipse 17:9 fala que são os 7 montes que a mulher, a prostituta, está assentada. Nós sabemos que essa meretriz está voltada para a estrutura religiosa que perseguiu o povo de Deus, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que o Vaticano está sentado no colo, no entorno, que no seu entorno tem os 7 montes famosos de Roma. Ou seja, é uma localização do quartel-general do dragão, um dos quartéis das potestades da maldade, de onde se tramou uma série de estruturas de perseguição contra o povo de Deus e de onde partirá novas perseguições também, com alianças que têm se desenrolado ao longo da história, também com o governo americano. Isso é bíblico, é profético, não tem como fugir disso. Então as 7 cabeças, tanto da besta quanto do dragão, a mesma coisa, são os 7 montes. Os 10 chifres, tanto de um quanto do outro, volta lá para Daniel também, no capítulo 7, no esquisitão que tinha 10 chifres. Na altura do verso 7 e 8, vimos então que surge um outro animal que tinha 10 chifres, e Daniel capítulo 2 também, que tem a estátua com os 10 dedos, tudo representando a queda do Império Romano Ocidental no ano 476 da era cristã e o surgimento da atual Europa com 10 países, o que estruturalmente surgiu a partir do ano 476 da era cristã, os 10 países da Europa. Depois então, os diademas. Os diademas do dragão que estão nas cabeças são 7 tipos de governo que oprimiu o povo de Deus em todas as épocas: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Está aí, os 7 governos que oprimiu o povo de Deus em todas as épocas. Inclusive, tratando desse mesmo tema, o apóstolo João, quando escreve Apocalipse 17, na altura do verso 10 e 11, olha o comentário que ele faz, para confirmar o que acabamos de dizer. Foram também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, outro virá e irá à perdição. E vai surgir o outro, que lá no verso 8 ele comenta, que é o que vai surgir do abismo. E esse 8º é dos 7. Presta atenção, vamos por ordem. João estava no período do Império Romano e disse que 5 caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Caíram. Um ainda existe, Império Romano. 6º. 7º, outro ainda virá e vai à perdição, a besta que sobe do mar. Apocalipse 13, verso 1. Empreendeu a campanha da perseguição, iria à perdição, porque o general Berthier, em 22 de fevereiro de 1798, apreendeu o Papa Pio VI, levando ele exilado para a cidade de Valência, na França, onde lá ele morreu e encerrou o período de perseguição. Mas a França mesmo, que pouco antes disso acontecer, já tinha declarado guerra contra Deus e contra a Bíblia, juntando as Bíblias em praça pública, como já vimos nos temas anteriores, sobre as 2 testemunhas. Então, ela é a besta do abismo. Então, a besta do mar é a 7ª, a besta do abismo é a 8ª, mas é do 7. Por quê? Porque é besta. E o que é besta? Animais em profecia são formas de governo. Daniel 7, verso 17.
Então é a união de Estado e Igreja que forma a besta. O Apocalipse fala de 3 bestas: besta do mar, besta do abismo, que é a França, e besta da terra. Apocalipse 13, verso 11, que é os Estados Unidos da América, o governo político religioso americano. Então, todos os 3 é uma forma de governo político religioso, que alia religião com política. E que, biblicamente, tem um traçado contra o povo de Deus. Infelizmente. É escatológico com relação aos Estados Unidos, mas é real. Será desencadeado desse país, dessa nação, a última grande crise, conhecida então como decreto dominical. Já temos dado alguns lances sobre isso. E se quiser aprofundar mais sobre esses temas, assista aí no YouTube, nesse mesmo canal, Professor Rafael Diniz Caetano. Escatologia 4. São 37 aulas. Vale a pena assistir. E você aprofundará mais dentro desse contexto. Então, com relação à identificação, à classificação do dragão, que está no verso 3, já ficou claro. E aí quando fala então da cauda dele que ele levou após si e lançou uma terça parte das estrelas do céu no chão, nós estamos vendo aí o seguinte: as estrelas na Bíblia é a representação de seres celestes. Então uma terça parte desses seres foram seduzidos e acompanhou Satanás nessa rebelião contra Deus. E eles vieram parar na terra, que nós vamos comentar daqui um pouco, entre o verso 7 ao 12, que eles foram lançados na terra, realmente. Satanás veio junto quando aconteceria então a batalha comentada ali do verso 7 ao verso 12. Foi uma terça parte desses seres que foi lançado. O rabo do dragão representa a subversão dele contra o governo de Deus. E ele bater na terra, que isso aconteceria há 4.000 anos antes de Cristo, quando ele fizesse os nossos primeiros pais a cair. Então, de 4.000 anos antes de Cristo para cá, ele estava vivendo aqui e reclamando, inclusive, propriedade desse planeta, dizendo que tudo é dele. Quando ele apareceu diante de Cristo na tentação, ele disse: tudo isso aqui é meu, se prostrado me adorar, te darei. Então, ele achava que era dono do planeta Terra. Até ali, então. E nós vamos ver o que aconteceu com isso tudo. Portanto, quando ele bateu na terra, ele já estava de olho no possível surgimento do Messias a qualquer hora nesse planeta. Ele não saberia quando. Por isso que eu comentei agora mesmo, que nos dias de Moisés atacou, achando que seria ali, mas lá foi apenas o libertador do povo hebreu. Mas nos dias de Herodes, não. Ali foi certeiro. Só que ele não conseguiu atingir o Messias. Por isso o tema mostrando essa perseguição contra a mulher, porque indiretamente é contra a própria igreja. Porque se eliminasse o Messias, o que seria da igreja? Não é mesmo? Muito bem, mas diz que esse Messias, lá na altura então do verso 5, esse filho, esse Messias, ele foi vitorioso na sua missão aqui na terra. E foi, graças a Deus, arrebatado para Deus e o seu trono, onde há de reger todas as nações com vara de ferro. E nessa vitória e reinado, ele nos convida também a fazer parte, que já vimos isso em estudos anteriores, aqui nesse tema do Apocalipse. Lembre disso. E em tudo isso se resume esse tema, a mulher e o dragão. O terceiro tema, Satanás é lançado à terra. Agora observando Apocalipse 12, de 7 a 9, temos o seguinte: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Satanás, foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ei, mas tem muita coisa embutida dentro dessa informação. O tempo da lição é pouco para trabalhar todos os detalhes, mas vamos fazer o máximo para conseguir sintetizar tudo e deixar esclarecido, né? Em primeiro lugar, nós vimos a participação aí de Miguel. Arcanjo Miguel, que também aparece em outras partes da Bíblia, como Judas, verso 9, lá no Antigo Testamento também. Esse arcanjo Miguel, arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. E Miguel é uma pergunta no hebraico: quem é como nosso Deus?
Então não sobra para outro. Nós estamos falando claramente de Jesus na época do Antigo Testamento. Essa é a referência que o texto está querendo apresentar para nós. Que no período do Antigo Testamento aconteceria essa batalha. E quando exatamente? Aí nós vimos no verso 9 o envolvimento de serpente. E nós sabemos lá em Gênesis capítulo 3, quando que houve a participação da serpente. Nós estamos falando de 4.000 anos aproximadamente antes de Cristo, quando Adão iniciou a sua vida de pecado. Porque até ali ele viveu sem pecado. Dali para cá, a sua vida começou uma vida de pecado. Ele e Eva. Então foi nesse período que desencadeou essa batalha. Deixa subentendido com isso que o planeta Terra foi o primeiro planeta até então a cair um casal líder de uma vez. Por isso o cuidado especial com relação ao planeta Terra e uma série de profecias e de escatologia sobre o planeta Terra. É aqui que lá no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16, ele diz que Deus amou esse planeta de tal maneira que deu seu único filho da espécie para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aqui nesse planeta que Apocalipse 21, de 1 a 4, mostra a cidade santa descendo para cá, com Deus dentro dela e todos nós juntos, justos de todos os tempos, e aqui passará a administrar o universo a partir daqui, e todo o universo passará a girar em torno desse planeta nosso. Ele será recriado para isso. Então é muito sério as informações que estão embutidas aqui dentro desse contexto sobre a Terra. Foi aqui que Satanás pleiteou como sendo dele, e vai ser aqui que ele será exterminado também. Então isso é muito sério, esse assunto. E quando comenta aí também, nesse contexto, que o lugar dele não foi mais achado no céu, dá-se a entender, claro, que ele tinha uma residência, que ele tinha sua moradia, sua casa, etc., tudo certinho, sem entrar em muitos detalhes para não dar problema. Mas foi extinto o lugar dele. Extinto completamente. É o que o texto bíblico está apresentando. Não foi eu que escrevi, está aqui. E ele então, com essa uma terça parte de rebeldes, foi lançado aqui na terra. E passou a morar aqui até acontecer o que está mencionado no capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 31. Que naquele momento que aquela voz, o Pai, apareceu falando com Cristo, ele comenta: o príncipe das trevas deste mundo foi julgado e será expulso daqui. Então, a partir do momento que ele foi expulso daqui, não foi eu que escrevi, está escrito aqui no Evangelho de João, como podemos ver, conforme que Jesus falou, ele seria expulso, então, da terra, e o anjo que desce lá no Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 3, ele tinha a chave do abismo. Então, onde que a Bíblia está dizendo que o anjo desceria e encontraria ele? No abismo. A terra não é um abismo. Quando fala em abismo, teologicamente, nós podemos enxergar o espaço sideral. E fisicamente também. Lembra que lá no Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 e verso 2, fala que no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, nessa primeira etapa, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, não tinha nem sol refletindo para a gente aqui. Por isso que havia trevas na face do abismo. E a terra era um montão de terra envolto em água, flutuando no espaço, no qual, daí a algum tempo, o Senhor viria e daria forma a esse planeta, que foi a semana da criação, que colocou vida e seres para habitar aqui nesse planeta. Então, o abismo está do lado de fora do planeta Terra e não dentro do planeta Terra. Veja que é uma conexão muito curiosa, mas verdadeira. E o anjo chega nesse abismo.
Ainda que alguém pudesse, tá, mas pode ser no fundo do mar, pode ser em outro lugar. Mar não é abismo. Abismo é lá. Agora, nós temos Efésios 12, que trabalha com a potestade da maldade. Aí sim, envolve empresas, envolve religiões, envolve pessoas, envolve anjos caídos que vivem aqui e que agem comandados por Satanás, que vive nesse abismo. Mas Lúcifer não vive na terra, segundo a visão bíblica. Então, ele vai ser solto, lá no verso 3 do Apocalipse 20, no final do milênio. Terminou o milênio apocalíptico, ele vai ser solto da sua prisão. Hoje ele está solto no abismo, não está preso. Quando Jesus voltar agora, ele vai ser preso dentro desse abismo. E ele vai comandar de dentro desse abismo a reconstrução do planeta Terra segundo os seus moldes, que é o que acontecerá durante o milênio, e quando os ímpios forem ressuscitados, lembra que lá na altura do verso 7, eles voltam a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Que nações são essas? Foram nações então reconstruídas por essas potestades da maldade, no comando de Satanás, para que quando os ímpios fossem ressuscitados, o diabo então poder mentir para eles, que é o que ele é fera. No final do milênio ele estará solto, será visto a olho nu. Aqui, eu que refiz tudo isso aqui. E aquele que vai vir, que vai descer lá no Monte das Oliveiras, aquele lá, olha o que ele fez aqui, destruiu. Olha quanto tempo eu gastei para reconstruir. 1000 anos. Tá vendo? Então, são encaixes bíblicos que, apesar de trazer um certo desconforto, por termos aprendido talvez diferente um pouco, isso aí não é ponto de salvação, mas é bíblico, está escrito na palavra. Não adianta a gente correr. E é depois desse pouco de tempo, que é o pouco de tempo é para o convívio de Satanás a olho visto, a olho nu, junto com todos os ímpios de todos os tempos, que terá sido ressuscitado após o final do milênio. Esse pouco de tempo é para eles interagirem entre si e se prepararem de acordo para que quando a cidade santa descesse, poder cercar e atacar, como se estende a explicação do verso 7 ao verso 10 do capítulo 20 de Apocalipse. E que será o seu desfecho. E será o desfecho final do grande conflito entre o bem e o mal, onde terá exterminado Satanás e seus anjos. Então fica esse detalhe aí sobre Satanás é lançado à terra. Ele foi expulso do céu e foi expulso da terra também. Mas ele vai voltar aqui, no final do milênio, ele vai ser solto da sua prisão lá no abismo e vai agir aqui. Mas quem age hoje em nome do dragão são os seus anjos caídos e as potestades da maldade que estão estruturadas sobre toda a face da terra, conforme Paulo apresenta lá na carta de Efésios, no capítulo 6, o verso 12. Fiquem atentos. Quarto tema, a guerra no planeta. Lá no verso 6, está dizendo que o dragão perseguiu a mulher que fugiu para o deserto, ao seu lugar preparado por Deus para ficar fora da vista da serpente durante 1260 dias. No verso 13 e o verso 14, no 13, mostra que quando ele bate na terra, repete aquilo que já tinha dito lá atrás, que ele perseguia a mulher que deu à luz ao filho. Ou seja, lá ele perseguiu antes do Messias nascer, e aqui no 13, perseguição depois que o Messias nasceu e ressuscitou, foi para o céu, mas a igreja em nome dele continuava. Então a mulher, a igreja estava sendo perseguida. E no verso 14 é uma harmonia com o verso 6, que está tratando do mesmo assunto, os 1260 dias. Apenas mudou a linguagem para poder identificar que em toda a Bíblia Sagrada, quando trata desse assunto, tanto faz usar o termo 1260 dias ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, está tratando do mesmo assunto. Porque isso nos lembra o que Daniel falou lá no capítulo 7, o verso 25. E cuidarão em mudar os tempos e a lei de Deus, o calendário é a lei de Deus. E os santos lhes serão entregues na mão durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma coisa que está falando aqui no verso 14 de Apocalipse 12. Veja, aqui de cara nós precisamos de estudar o verso 6, que ficou para trás,
no capítulo 12 de Apocalipse, e dar sequência do verso 13 em diante. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso 5, falando da besta que recebeu uma boca para proferir blasfêmias durante 42 meses, é a mesma coisa também. 42 meses vezes 30 dias dá 1260. Ezequiel 4,6, um dia de profecia igual a um ano, se aplica aqui porque é uma profecia com traçados simbólicos, um destaque muito interessante. Então nós estamos falando de 1260 anos. E esse período, extremamente conhecido na história, autenticado pela história, é o que aconteceu do ano 538 da era cristã até o ano de 1798 da era cristã. A perseguição da igreja contra os protestantes, aqueles que protestaram das apostasias desempenhadas pela igreja primitiva. Iniciando pelo noroeste da Itália contra os valdenses e se estendendo por toda a face da terra, onde no ano de 1798 encerrou esse período com a queda do Papa Pio VI, aprisionado pelo general Berthier. Então, isso é o que está traçado dentro desse contexto. Só que os outros versos falam coisas muito importantes também. E não podemos também deixar para trás, de forma alguma, o verso 12 do capítulo 12 de Apocalipse, que trata de algo muito interessante e curioso. Alegrai-vos vós, ó céus, que neles habitais. Presta atenção, plural. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, nós estamos falando de uma batalha que teve no céu. E os irmãos citados aí dentro desse contexto, do verso 7 até o verso 12, que ele vivia acusando de dia e de noite, nós estamos falando desses que veio e vem lá, dos seres que viviam lá sendo importunados por ele o tempo todo, acusando de dia e de noite. Alegrai-vos, vós, os céus, que neles habitais, porque ficou livre do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no mar. E por acaso, você já visitou alguém no fundo do mar? Não foi eu que escrevi, está aí, não adianta. Está aí escrito, é a palavra. Que tem gente que mora lá debaixo do mar. E lá em Filipenses 2,10 ainda inclui gente debaixo da terra. Ao nome de Jesus, dobre os joelhos, todos aqueles que moram em cima da terra, debaixo da terra, no céu. Para dobrar o joelho para Jesus é só gente boa. Então tem gente boa debaixo do mar, debaixo da terra. Não adianta questionar, porque está escrito na Bíblia, não adianta questionar isso. Então está aí. Então o povo de Deus é muito maior do que se imagina. O selamento do povo de Deus é muito mais do que o que se imagina que acontecerá no futuro próximo. Então, meus amados, essa mensagem escrita no verso 12, desde 4.000 anos antes de Cristo, quando Satanás e seus anjos foram lançados aqui na terra, foi um alívio para o reino dos céus e, por outro lado, um sufoco aqui para esse planeta. Porque, infelizmente, aqui optou pelo pecado e sofreria as consequências agora de conviver com esse indivíduo. Por isso que quando eu digo de potestades da maldade, tem seres diferentes da gente, do nosso contexto, da nossa cultura normal, envolvida dentro dessa organização. Potestades da maldade. Debaixo da terra, debaixo do mar, mas tem gente boa também, como vimos em Filipenses 2,10. Pessoas que dobram o joelho a Jesus. Então isso é muito importante. E o mais importante ainda é fazer da nossa parte o que Deus tem confiado na nossa missão de evangelizar o mundo ao nosso redor. Se cada um fizer a sua parte, com certeza seremos contados entre os vitoriosos do Cordeiro. Como o verso 15 fala que a serpente lançou água da sua boca como um rio, para que pela correnteza fizesse arrebatar a mulher. E o verso 16 diz que a terra ajudou a mulher a abrir a boca e tragando o rio da boca que a serpente lançou da sua boca. Irmãos, isso é tão sério, o que está revelado aqui tem tanta informação. Olha, Apocalipse 17:15 diz que águas em profecia são povos. Nós estamos tratando uma profecia simbólica. Então precisamos interpretar. E a chave de interpretação é a Bíblia. Como eu citei, Apocalipse 17:15, águas e profecias são povos. Então, o que é que a serpente lançou da sua boca? Povos.
Por que deserto? O que comentamos nos textos anteriores. Porque era uma região que era deserta. Não tinha nação organizada. Só não era deserto onde tinha nação organizada. Ali não tinha. Viviam indígenas, não tinha uma nação organizada. E esses povos que foram para lá, lançados da boca da serpente, junto com os povos representados pela descendência da mulher, formou então essa nação. Só que da boca da serpente não lançou coisa boa. O tipo de povo que lançou lá não era gente boa. Pode até que alguns se converteu mais tarde, mas da descendência da mulher, nós estamos falando de descendência cristã. Agora, quando fala da boca da serpente, é coisa difícil. Inclusive, a pior da situação toda, que vem da boca da serpente, é lembrar do embrião desse lançamento, da besta que subiria da terra, que vai abrir a boca e tragar o rio. Salva a mulher, mas nasce ali o quê? Uma besta que sobe da terra, com 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, Apocalipse 3, verso 11, representando liberdade civil e religiosa, mas que falaria como um dragão. Veja, um cordeiro falando como um dragão. É uma nação que nasceu do nada, que se tornou a principal nação do planeta Terra, que dominaria o planeta Terra. E é o que acontece hoje. Está bem claro quem ganhou a Segunda Guerra e quem que mantém a liderança mundial do ponto de vista político. Nem se discute. Reflitam sobre isso, irmãos. É muito sério. Só que naquela descendência da mulher também fica bem claro que ali, naquele lugar, nos Estados Unidos da América, foi aonde a mulher foi. E na profecia de Daniel, no capítulo 8, verso 14, diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esses 2.300 tardes e manhãs, que na realidade são 2.300 anos, a sua contagem iniciou em 457 a.C. e concluiu exatamente em 22 de outubro de 1844. Momento esse, então, em que surge o movimento adventista do sétimo dia, lá nesse lugar, a igreja. E surge exatamente o movimento que nós vamos comentar no próximo tema agora, e que seria perseguido. Nós vamos estar comentando agora mesmo. Então esse povo surge ali. Veja que a profecia é clara, que mostra dia, mês e ano e ponto geográfico aonde se restabeleceria o remanescente. E aonde surgiria uma nação que dominaria sobre a face da terra. E que de onde também partiria a última grande crise, então conhecida como decreto dominical, que é escatológico. É muito sério tudo isso, irmãos. E muito claro nas Escrituras Sagradas. Não podemos também ignorar de momento algum que as Bíblias que tem verso 18 está dizendo que o dragão parou sobre a areia do mar. As Bíblias que não tem verso 18 do capítulo 12, no capítulo 13, verso 1, tem essa informação. Que tanto João quanto o dragão estava naquela areia. João arrebatado em visão, relatando o que estava vendo. E a serpente ali, fazendo o que estava fazendo. O que ela estava fazendo? Verso 18. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então não tinha mais o que fazer. Esse tempo dele parado ali, foi o tempo para que a nação pudesse surgir, se tornar independente, a igreja também pudesse se fortalecer e poder desenrolar um trabalho de cunho mundial para cumprir com a missão que Cristo confiou aos antigos apóstolos. E concluir com essa pregação do Evangelho, representado por 3 anjos voando no céu, como temos em Apocalipse, capítulo 14, verso 6 em diante. Com as mensagens angélicas. O espírito de profecia é característica da divindade e lei de Deus também, que é a expressão do caráter de Deus. Então veja, irmãos, quando surgiu o conflito lá no céu, lá mesmo todo mundo estava ciente de que o espírito de profecia pertencia a Deus e ele revestia seus escolhidos de qualquer canto do universo para poder atuar com o espírito de profecia. O sangue do Cordeiro
Foi como se fosse uma promissória assinada, uma garantia de dívida, a favor dos que estavam aqui na terra, que Cristo viria pagar. E apenas por ter assinado esse compromisso, ele já teve autonomia para encarar uma batalha armada lá no céu contra as hostes do mal. Satanás e essas hostes foram lançadas de lá aqui para a terra. Se morreu gente, com certeza, lá no céu não ficou, porque lá não tem cemitério. E é o que talvez explica um bocado de ossada esquisita que já foi encontrada por aí, com as idades muito esquisitas. Então, irmãos, não dá tempo a gente entrar em tanto detalhe, mas o conteúdo bíblico, as entrelinhas da Bíblia, fala muito mais, grita muito mais do que aquilo que está escrito às vezes nas linhas. Mas precisamos de, com fé, absorver todas essas informações. E lá no Escatologia 4, se você assistir o Escatologia 4 todo, você terá mais tempo. São 37 horas de aula para você mergulhar na Bíblia Sagrada e decifrar muita curiosidade bacana revelada nas Escrituras Sagradas. Não podemos esquecer também do livro de Joel, no capítulo 2, do verso 28 ao 31, onde ele comenta que essa igreja do Novo Testamento também seria revestida do espírito de profecia. Não só essa igreja, mas a igreja do remanescente também, que envolve não só os escritos da senhora White, que manifestou com clareza e muita evidência essas mensagens, como profetiza do Senhor, já praticamente nos nossos dias, no século XIX ao século XX, ela morreu em pleno século XX, está aqui perto, próximo dos nossos dias, como também, quando desencadear essa nova crise, que a chuva serôdia cair sobre a igreja, novamente o que Joel está comentando, que manifestará isso em moças, rapazes, homens, velhos, de todas as idades, manifestarão visões e sonhos, espírito de profecia. Porque espírito de profecia e mandamento de Deus, os 10 mandamentos, são características da divindade. Consequentemente, características da igreja verdadeira. Então, guardar os mandamentos de Deus é fundamental, originais como estão na Bíblia Sagrada, relatados em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao 17, que inclui a guarda do sábado. E o sábado é a pedra de toque desse assunto todo, porque o decreto dominical vai surgir justamente porque o domingo é o sinal da besta. E o sábado é o sinal de Deus, que já vimos isso em estudos anteriores. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20, prova que o sábado é o sinal de Deus. Consequentemente, domingo, sinal da besta. E esse é o sinal pelo qual os remanescentes serão perseguidos com essa ira da serpente. Fiquem atentos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Esse assunto do decreto dominical, devagarzinho, já está sendo implantado em várias partes do planeta Terra. O dia que partir dos Estados Unidos uma ordem mundial sobre isso, aí não tem para onde correr mais. É sair das grandes cidades para as pequenas cidades, e quando começar o decreto de morte, sair das pequenas cidades e ir para os campos, para os matos. Fiquem atentos, por mais desconfortável que pareça ser, essa é a verdade, esse é o relatório bíblico. Para mim e para você, é a orientação que temos. Fiquem atentos. Sexto tema: estratégia de Satanás no tempo do fim. Bom, meus irmãos, primeiro, nós devemos destacar o Evangelho de João no capítulo 8, verso 44, aonde que envolve Satanás, desde o princípio, com a sua arte desenvolvida de maneira poderosa, a arte da mentira. E aqui fala, em princípio, a mesma linguagem usada lá em Gênesis, no capítulo 1, princípio. Então, antes de Adão existir, dessa terra receber vida e forma, ele já tinha pecado, lá no princípio. E ele era homicida, que é o que o texto fala, lá já tinha homicídio. Não foi eu que escrevi, foi o Filho de Deus que falou e João escreveu. Ele é homicida e mentiroso desde o princípio. E quando nós mentimos, nós nos identificamos com ele, como se fosse filho dele, que ele é mentiroso e pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Portanto, a mentira é a sua principal arma de ação, o engano. E quando as pessoas são enganadas,
elas passam a ensinar esse engano como se o engano fosse verdade. Porque elas acreditam na mentira. Só que no fim de tudo, no desfecho do conflito, Deus enviará a operação do erro. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. E também Apocalipse capítulo 17, verso 17. Essa operação do erro é quando não tiver mais jeito. A porta da graça, então, estará fechando. E as pessoas, para se identificar claro, para poder ser separado do joio do trigo, vai ser enviada essa operação do erro. Os que acreditam na verdade, beleza. Mas os que não acreditam, vai se confirmar na mentira. Acreditar na própria mentira. E vai investir contra o povo de Deus. Aí vai fechar a porta da graça e vai separar joio do trigo. E esse dia será terrível. O terrível e grande dia do Senhor. Com 7 pragas e a chegada de Cristo, destruindo esse planeta, mas levando os seus escolhidos para o céu. Para passar 1000 anos com ele lá. 1000 e poucos anos, né? Porque é depois do pouco de tempo que a cidade vai descer, conforme o que está relatado no capítulo 20 de Apocalipse, o verso 3. E a cidade santa descer, porque o pouco de tempo é o tempo que Satanás será solto da prisão e estará interagindo com os ímpios. Um detalhe muito interessante da profecia bíblica. E escatologia, claro. E no exercício, no desenvolvimento dessa arte da mentira e da maldade e do homicídio, ele formou uma organização interplanetária aonde envolve seres caídos de tudo quanto é canto, além de envolver empresas, pessoas, religiões, com o objetivo de fazer parte dessa potestade da maldade citada por Paulo em Efésios capítulo 6, verso 12. Mas ele cita a potestade da maldade, mas do verso 12 ao verso 20, não só cita ela, mas como ensina como agir contra essas potestades, usando a armadura do cristão, que é muito interessante a gente ir lá estudar sobre isso, que em suma, o capacete da salvação exatamente para não deixar entrar nem nos olhos e nem nos ouvidos nada desses enganos de Satanás para nos seduzir e nos derrubar. Mas a arte da mentira foi fortalecida por longos e longos, por milhares e milhares de anos, e nenhum mortal é páreo com ele. Só em Cristo podemos vencer as potestades da maldade. Sem Cristo, nem pensar. Não somos ninguém. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Outro texto que também não podemos deixar de considerar é Mateus capítulo 7, verso 13, que fala de 2 portas. Porta estreita e porta larga. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vida de cristão não é fácil, é porta estreita. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser saudável, pode ser doente, seja o que for, é porta estreita. Se falar que tem um crente que está tranquilo, folgado, que não tem problema com nada, que está absolutamente nadando no mar da salvação, tem alguma coisa de errado. Porque na porta estreita o suador é direto. Sai de um sufoco e entra no outro. Mas com Cristo venceremos. Porque nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra. Como ter folga numa situação dessa? E como justificar a preguiça de pregar o Evangelho? Porque é uma forma de desertar dessa missão. E nós não podemos ser desertores. Temos que pregar todo o povo tribilíngue. Porque os preguiçosos não vão entrar no reino de Deus. Está na relação daqueles que não vão entrar no reino de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E mais um texto que nós não podemos deixar de citar. Lucas capítulo 21, verso 26. Nós não devemos subestimar em momento algum o que acontecerá nesse planeta quando desencadear essa última grande crise. Porque muitos homens ali nesse texto está dizendo que desmaiarão de terror das coisas que estarão acontecendo neste mundo. Tem gente, meus amados, que não acredita nem que Jesus vai voltar, quanto menos que vai ter um fim do mundo. Fiquem atentos para não sucumbirem com esse engano que é fatal.
Pedro já falou disso nas suas cartas. E muitas pessoas estariam vivendo essa situação dramática de não acreditar que vai acontecer um desfecho nesse grande conflito entre o bem e o mal. E ele é tão certo e tão claro como o céu, como o sol e como a lua e as estrelas, como a terra que nós pisamos. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Sétimo tema, garantia de vitória. O que nós temos em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um conforto, irmãos. Essa certeza da vitória em Cristo. Que Deus nos abençoe. Santo Deus, continue nos fortalecendo com a tua companhia maravilhosa e a benfazeja presença do teu Santo Espírito e a proteção dos teus anjos em nossas vidas, para que com sabedoria vivamos as nossas vidas e possamos ensinar a tua palavra. Santifica-nos na tua palavra, que a tua palavra é a verdade. Fortaleça-nos para que tenhamos êxito na missão que tu nos tens confiado. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.